Olá, estimadas irmãs, estimados irmãos e queridos amigos, uma vez mais estamos juntos, pela graça de Deus. Aqui estamos para uma vez mais abrir a sua palavra. Pedimos com certeza pelas orações que Deus esteja connosco, o seu Santo Espírito, para realmente percebermos as revelações que o Senhor tem para nós através deste manual extraordinário que é a Bíblia Sagrada. Nós saudamos todos vós, agradecemos uma vez mais pelo vosso carinho, também pelas vossas mensagens, sejam privadas ou públicas. Agradecemos muito o incentivo e a coragem que nos têm dado também e o alento para continuarmos neste ministério pessoal. Eu gostaria hoje também de referir a alguns amados, alguns queridos, que fazem o favor de escrever algumas palavras para nós no chat, portanto, das lições da Escola Sabatina no YouTube. Com certeza saudar os ouvintes da Rádio Tranquilidade, que temos estado com eles também, que Deus continue a abençoar-vos. Uma palavrinha à Madeleine Marto, que hoje, e digo hoje porque será o dia em que as lições da Escola Sabatina ficam disponíveis, portanto o sábado 8 vai-se batizar hoje. Portanto, esta querida, que o Senhor a abençoe muito e louvado seja Deus pela sua coragem, pela sua entrega, e que os restantes dias possa ser de companheirismo com Jesus nesta jornada até à eternidade. Que o Senhor a abençoe muito, irmã Madeleine. Saudamos também a irmã Teresa Cartas, que pede orações por si, pela sua família, a irmã Lourdes Santos, que está, na graça de Deus, um pouquinho aliviada das suas dores crónicas, mas continua com certeza a pedir as orações e continuaremos orando por si, querida irmã Lourdes. A Luísa Manuel, que tem uma ação de graças de alguém por quem tínhamos orado, que finalmente já encontrou um trabalho, um emprego, e portanto nós damos graças a Deus por isso também. Saudamos a nossa querida Elisângela de Moraes, já habitual, o Moisés Carruagem também, um forte abraço, querido irmão, a Maria José Garcia, a Antonieta Nascimento, a Maria Eduarda Vinagre, a Elizabeth Moura, o Adriano José Dias, que diz que estes estudos estão a ser uma bênção na sua vida, porque estão a compreender e a tirar algumas dúvidas que este querido irmão tinha. Então, olha, louvado seja Deus, querido irmão, e partilhe também com amigos e familiares e membros de igreja esta possibilidade de ouvirem mais uma forma de escutarem a Escola Sabatina e a reflexão sobre ela. O Henrique Ferreira, a Neudes Fraga, a Adelaide Norton, que pede exatamente para que oremos pela família, para que eles ouçam Jesus, aceitem a sua palavra. A Manuela Pires e a Maria Teresa Guerreiro da Igreja de Matosinhos, um beijinho para ambas. O Edu Oliveira, a Lourdes Rodrigues, a Palmira Mesquita, que pede orações pelo marido e pelo genro, que estão doentes, os dois, e o Geazi Durão, portanto, Chapéu de Palha, da Igreja Chapéu de Palha do Brasil, achei muito original este nome, a Ana Paula Ribeiro, o Carlitos M, que diz que realmente também estamos a ajudar a ele a entender alguns assuntos difíceis, e louvado seja Deus por isso, e o Aureci Gomes, que agradece orações pela filha, a Kedima, que tinha sido diagnosticada com um tumor no pulmão, mas graças a Deus não é maligno e nem precisa de ter a cirurgia, portanto louvado seja Deus por isso. A Maria Eduarda Vinagre, que há pouquinho nós tínhamos feito a referência, e eu tinha feito alusão na semana passada como é que estaria o marido, porque sabíamos que ele tinha de fazer exames, e infelizmente deram o resultado de um nódulo maligno. Então nós vamos continuar a orar, está bem, querida irmã, e que o Senhor realmente possa amparar o seu esposo, o seu marido nesta caminhada, que com certeza ficará bem mais aliviada nas mãos de Deus. Então nós saudamos todos vós, aqueles que nos escrevem, aqueles muitos outros que não o fazem e que estão connosco, e nós agradecemos muito, aqueles que em privado também nos dão uma palavra, seja por escrito ou pessoalmente. Que o Senhor continue a abençoar este ministério e que o seu nome seja louvado e a sua palavra seja conhecida até aos confins do mundo, porque é isso realmente que nós almejamos. Então, marido, se puderes orar connosco e por nós, por favor, e também por este grupo de irmãos. Vamos então orar. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhora, por mais uma oportunidade, uma bênção que Tu nos concedes, de nos podermos aproximar da Tua palavra. E queremos-lo fazer, Senhor, com toda a reverência, porque sabemos que estamos a aproximar-nos de terra sagrada
E só tu, Senhor, nos podes verdadeiramente, através do teu Espírito Santo, que tu disseste ser o Espírito da verdade, só ele nos pode iluminar a nossa mente convenientemente para entendermos verdadeiramente aquilo que está revelado na tua palavra. Amém. Ó Senhor, ajuda-nos a mergulharmos uma vez mais na história do teu povo, que é o nosso povo, os nossos antecedentes espirituais, e que ao compreendermos aquilo que eles viveram no passado, as suas lutas, as suas vitórias em ti, as suas escolhas, nós possamos compreender também, Senhor, parte daquilo ou a totalidade daquilo que se passa hoje connosco, porque em suma não há nada diferente debaixo do sol. Senhor, que o teu Santo Espírito depois ilumine a nossa mente, a minha e da minha esposa, e também de cada um destes queridos irmãos e irmãs, que possam também ser secundados pelo teu Espírito Santo para poderem compreender e poderem retirar lições para a sua vida pessoal, para assim crescerem mais na graça e no conhecimento que vem de ti, Senhor. Amém, Senhor. Peço, Senhor, por estes queridos irmãos e irmãs que nos têm acompanhado regularmente. Tu conheces, Senhor, melhor do que ninguém e até melhor do que eles próprios, os seus desafios, as suas dificuldades, as armadilhas que o inimigo procura colocar nas suas vidas. Ó Senhor, por favor, que com o teu poder e com a tua graça e com a presença dos teus santos e magníficos anjos, tu te acampes ao nosso redor, afastando assim, Senhor, o poder e a influência das forças do mal das nossas vidas. Abençoa-nos, pois, mais uma vez te peço, é o que desde já, Senhor, pela fé te agradeço, em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, mais uma semana aqui estamos, pela graça de Deus, agora a lição número 7, lealdade suprema, adoração numa zona de guerra. E é interessante, marido, que logo na introdução levanta-se logo uma questão, como é que, estando às portas, à iminência, não é, de uma batalha, portanto que foi a batalha da destruição de Jericó, Josué e todo o seu povo, ou ainda melhor dizendo, Josué incita o povo a envolver-se em outras atividades que não logo a questão da guerra e a questão da destruição de Jericó. Portanto, estamos a falar porque é que a circuncisão, a Páscoa, a construção de um altar e inclusive do próprio tabernáculo são pertinentes de serem realmente aconselhados por Josué e orientados por Deus com certeza a tomarem tempo nestas atividades. Pergunto, marido, será que toda a atenção e portanto o investimento, estando eles ali à porta de Jericó, não seria de se concentrarem exatamente nesta batalha e nesta guerra? Muito bem, é uma excelente questão, muito pertinente, e a resposta humana é: pois bem, aquilo que Josué decidiu é uma loucura total. Isso. Total. Agora, colocando Deus na equação e as coisas espirituais em equação, isto faz todo o sentido. E eu não poderia estar mais de acordo com o autor desta lição, que escolheu o verso áureo para esta lição, o texto de Mateus 6,33. Porque este texto resume tudo aquilo que nós vamos falar nesta lição. E o que é que diz este texto, que é bem conhecido de todos nós, que faz parte do Sermão da Montanha, em que Jesus disse: mas buscai primeiro, não é em segundo lugar nem em terceiro, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? As coisas que Jesus tinha feito referência anteriormente, a preocupação sobre o comer, sobre o vestir, etc. Ou seja, sobre as nossas necessidades materiais ou cotidianas, não é? Então, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pois bem, Josué, como homem de Deus que era, e já aqui definimos as qualidades do seu caráter, era um homem que não permitia que Deus ficasse em segundo lugar. Ele punha Deus em primeiro lugar e ele queria orientar todo o povo sob a sua liderança a colocarem Deus em primeiro lugar. E estas escolhas, Milu, foram escolhas acertadíssimas, porque quer a aliança que foi feita através da circuncisão, vamos falar mais em detalhe, mas já agora só assim um pequeno vislumbre sobre toda a lição, quer a circuncisão, que não tinha ocorrido desde a saída dos filhos de Israel do Egito, quer depois a celebração da primeira Páscoa, que foi celebrada já na Terra Prometida e mais propriamente em Gilgal, quer os altares de renovação, quer aquelas pedras onde foram escritas as leis, quer depois outros holocaustos que foram feitos antes de estar concluída a distribuição da Terra Prometida. Pois bem, foram tudo formas
de Josué e o seu povo demonstrarem que em primeiro lugar queriam colocar Deus. Porque eles tinham consciência de uma coisa, que sem Deus, pois bem, qualquer campanha na qual eles se metessem estava condenada ao fracasso. Já aqui falámos do fracasso que eles tiveram na conquista de Ai. Porquê? Porque não colocaram dessa vez Deus em primeiro lugar. Já na conquista de Jericó isso tinha acontecido, não é? Eles tinham colocado Deus em primeiro lugar e aquela conquista foi facílima, não é? Porque Deus interviu. E sempre que Deus intervém nas batalhas que nós temos que travar na nossa vida, e quando eu falo destas batalhas, obviamente estou a falar das batalhas espirituais, e não só, pode haver outras, não é? Mas em todas as nossas batalhas, se Deus for à frente, porque nós o colocamos em primeiro lugar, pois bem, queridos, aí o sucesso do empreendimento ou da batalha está garantido. É interessante e logo aqui na lição de domingo nós começamos por fazer alusão, ou o autor faz alusão a este assunto, que era a questão da circuncisão, ou seja, essa aliança, porque no fundo o que é que simbolizava a circuncisão? Era um sinal, portanto, da aliança que Deus tinha feito com Abraão, não é? E, portanto, com a sua descendência, e representava exatamente o compromisso entre o povo de Deus e o seu Deus, não é? Portanto, a sua obediência em viver em santidade, se calhar dir-se-ia que seria um símbolo externo de uma aliança e de um compromisso interno, portanto, entre o seu povo e Deus, mesmo. não é? E aqui está o Senhor, através de Josué, a dizer que toda esta geração que agora estava para conquistar, e estava a conquistar, não é, a entrada na terra prometida, terrestre, era uma geração que a maior parte dela não havia passado pelo ritual da circuncisão. Portanto, aquela geração antiga, não é, e que a maior parte dela havia ficado morto, portanto tinha morrido e tinham ficado no deserto, só agora Josué e Caleb, que são aqueles que vêm dessa geração, são circuncidados, e agora o Senhor, através de Josué, está a dizer que eles devam ser circuncidados. E agora, mais uma vez, marido, se havia alguma coisa que não se devesse fazer antes de uma batalha, àqueles homens que estavam preparados para ir à guerra, não é? Porque eles iam ficar fragilizados, seguramente, durante algum tempo após a circuncisão. Sem dúvida. Mas aqui está o Senhor, através de Josué, a dizer que eles tinham que recuperar, tinham que se lembrar dessa tal aliança, desse tal compromisso, para que, mais uma vez, como tu disseste e muito bem, eles se lembrassem que toda e qualquer vitória que nós temos na nossa vida, daquilo que se nos opõe, e agora no momento presente nós também podemos dizer, não há vitória sem submissão a Deus. E então aqui está o povo realmente a seguir esta orientação que Deus dá através de Josué, de serem circuncidados. O que é que temos mais a dizer sobre isto, marido? Olha, deixa-me só ler aqui alguns versículos de Josué Sim. 5, que é um dos textos, portanto, da nossa lição. E aqui diz, portanto, logo a partir do versículo 1, e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passámos, derreteu-se-lhes o coração. O que é que esta expressão quer dizer? Não é que o coração seja de manteiga e se derrete, não é? O que é que isto quer dizer? O ânimo, a coragem, o pavor, o ânimo e a coragem saíram destes povos, e o temor e o terror, até, eu diria, tomou conta, digamos, das suas mentes, não é? E não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Ou seja, nós também, em abono da verdade, temos de dizer o seguinte: o povo de Israel tinha consciência que aqueles povos estavam em estado de pânico, ok? E, portanto, embora eles tivessem que enfrentar a guerra, sim, mas eles já tinham um indicador de que, digamos, essa guerra, portanto, estava ganha para eles, contanto que eles se mantivessem do lado do Senhor, ok? Portanto, também temos que ser corretos ao dizer isto. Mas, para poderem continuar do lado do Senhor, tinham que fazer aquilo que Deus tinha solicitado. E certamente que Josué deveria recordar-se daquele episódio que aconteceu com Moisés, lá relatado em Êxodo no capítulo 4, quando Moisés estava a regressar ao Egito e o Senhor lhe apareceu no caminho, e eu vou recordar esse texto, está em Êxodo capítulo 4, e diz assim o versículo 24, e aconteceu no caminho numa estalagem que o Senhor o encontrou e o quis matar.
Porquê? Porque Moisés tinha sido negligente em circuncidar o seu filho, portanto, que era, agora não me estou a recordar o nome, mas creio que era o seu filho primogênito. E então, o que é que acontece? Certamente que Josué se lembrou disto, e quando o Senhor lhe dá a indicação, no versículo 2, volto a Josué 5, naquele tempo disse o Senhor a Josué, faz facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez, porque já tinha havido uma primeira vez, aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos propúcios. Foi assim que ficou chamado este monte. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto. Todos. Pelo caminho depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, os que tinham saído do Egito estavam todos circuncidados, o que mostra que a primeira circuncisão foi feita ainda no Egito, ok? Mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Então, Josué, repito, certamente se lembrava daquilo que tinha acontecido com Moisés e que o Senhor o quis matar por uma negligência da parte dele em circuncidar o seu filho, e então aqui Josué, quando o Senhor lhe recorda isto, ele não... ou seja, ele põe isto como prioridade absoluta. Ok? Porquê? Porque, como disseste há muito bem, a circuncisão era o sinal exterior de uma circuncisão interior, que é a circuncisão do coração, não é? Aliás, mais tarde até há profetas que dizem circuncidai antes o vosso coração e não a vossa carne, porque, claro, aquilo que o Senhor mais deseja é a circuncisão interior, obviamente. Embora, já agora, eu, quando estava a estudar esta lição, me veio este pensamento à mente. Será que Deus só queria ter os homens convertidos a Ele? Será que as mulheres também não precisavam de passar por uma circuncisão do coração, digamos assim? Então, porquê que só os homens é que passavam por este ritual? Bom, vocês poderão dizer, bom, é lógico, porque as mulheres não têm o órgão viril que os homens têm. Bom, é óbvio que sim, com certeza. Mas eu creio que há aqui duas lições que eu penso que nós podemos e devemos retirar. Primeiro, na palavra de Deus, e particularmente em 1 Coríntios 11:3, nos diz que o homem é a cabeça da mulher. Ou seja, o homem foi criado por Deus para exercer a função da liderança. E ali, o facto de serem apenas os homens a praticarem este sinal exterior de aliança com Deus, era uma forma de dizer que os líderes entre o povo, que eram os homens, portanto, deviam estar totalmente consagrados ao Senhor. Porque se eles tivessem, as mulheres consequentemente também iriam estar, e as crianças e tudo. Então, portanto, os homens tinham a responsabilidade soleníssima e sagrada de estarem consagrados ao Senhor. E depois eu vejo aqui um outro aspecto também, que é o seguinte, repara bem, ó mulher, o que é que para um homem é, digamos, o símbolo físico da sua masculinidade ou da sua virilidade? Obviamente que é o órgão masculino, o órgão exterior, que é o pénis, não é? Ora, ter uma parte desse pénis, por assim dizer, entre aspas, mutilado, porque a pele que cobre a glândula é cortada fora, aquilo certamente era uma certa humilhação como que para dizer aos homens ou incutir neles a ideia, a vossa masculinidade, a vossa virilidade pertence ao Senhor. Então, todos os seus desejos deviam estar sob o controle, as suas paixões carnais, não é? Manifestadas através do órgão viril, deveriam estar em sujeição ao Senhor. E nada melhor do que uma marca visível e uma marca que eles tinham sentido na carne, porque dói, não é? E recordo, naquele tempo não havia anestesia, não é? Portanto, o corte do prepúcio, portanto, que cobre a glande, era um corte feito a sangue frio, não é? E portanto, acarretava dor, como podem imaginar, não é? Então, essa dor era algo que ficava certamente gravado na mente deles, para que eles se recordassem de que eles pertenciam ao Senhor e que tinham que se sujeitar completamente ao Senhor, e só desse modo é que eles se tornariam líderes eficazes entre o povo de Deus. Ok? Então, este ritual nada mais foi do que uma renovação da aliança. Claro. Okay. O autor aqui diz, interessante, antes da nova geração poder envolver-se na conquista da terra, precisava de ter plena consciência da sua relação especial com o dono da terra. Isso mesmo. Ou seja, antes da conquista de um novo território, o Senhor queria, acima de tudo, continuar a conquistar, era o coração de cada um deles, porque só
na medida em que eles se submetessem à vontade, à obediência, às orientações de Deus, é que o Senhor lhes podia trazer exatamente essa mesma vitória, porque era o Senhor que lhes traria a vitória, eles não tinham capacidade, não é? E é interessante também, e a lição faz alusão a isso, que esta aliança, ao ser recordada através da circuncisão, não é? E a própria circuncisão ser a recordação dessa aliança, é interessante que quando nós temos motivos de gratidão na nossa mente e no nosso coração, nós estamos mais bem preparados para continuarmos a ser submissos ao Senhor e mais capacitados para a vitória futura. Então, recordar-nos dos feitos que Deus tem feito na nossa vida, recordar-nos da forma como Deus tem agido na nossa vida, lembrarmos-nos das coisas que Deus tem intervido e a forma como Ele tem agido na nossa vida, na vida dos nossos queridos, na nossa família, dá-nos alento, dá-nos coragem para enfrentarmos o dia-a-dia, para enfrentarmos as dificuldades diárias. Então, repara, marido, aqui também, ao praticarem exatamente este ritual, não é? Que era simbólico, a tal aliança, embora deixasse uma marca física, sem dúvida, mas era mais abrangente e maior, para que eles nunca se esquecessem que assim como Deus tinha estado com eles no passado, e já agora também dizer, assim como quando eles desobedeceram tiveram a derrota, então eles se lembravam que quando estavam com Deus e a Deus eram obedientes, então vinha a vitória. E isto é algo de maravilhoso. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, outro momento alto foi Exato. A realização da primeira Páscoa. E nós temos aqui em Josué, no capítulo 5, a partir do versículo 10, diz assim: Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, porque o dia 14 foi o dia em que eles comemoraram a primeira Páscoa. Isso. E quando é que foi comemorada a primeira Páscoa? Lá no Egito ainda. Momentos antes, ou horas antes de eles terem saído do Egito, não é? Eles saíram de noite, não é? Porque eles começaram logo a comemorar, portanto, sabem que na contagem bíblica o dia começa ao pôr do sol, não é? Portanto, a partir do pôr do sol, portanto, do dia 13, entrou-se no dia 14 do primeiro mês, não é? Que é chamado no Antigo Testamento o mês de Abib, ok? Só depois do regresso dos filhos de Israel de Babilónia, após aquele exílio de 70 anos em Babilónia, conforme é relatado em Jeremias 25 e Jeremias 29, é que eles mudaram o nome do mês de Abib para Nissan, ok? Mas Nissan é um nome posterior. Já agora, Abib significava, portanto, eu tenho aqui o significado, e é um significado muito interessante, portanto, Abib significava espigas novas, grão verde. Porquê? Porque era o primeiro mês em que havia, portanto, e já agora, o mês religioso, bíblico, começava no equinócio da primavera, ou logo a seguir ao equinócio da primavera, que é quando no hemisfério norte, portanto, começa a primavera, que é, portanto, ali em março, já na segunda metade do mês de março, ok? Do atual mês de março, ok? E já agora, eu já disse isto, mas volto a dizer, para mim isto faz todo o sentido, porque na língua hebraica, por exemplo, e tenho aqui uma comparação, na língua hebraica este nome Aviv significava, portanto, espigas novas, grão verde, e a ideia central era, portanto, era o começo de um novo ciclo, da renovação, da vida nova. Em grego, o primeiro, a palavra ear significa estação nova, florescimento, no latim é primavera, prima quer dizer primeira, vera quer dizer a primavera, mas também significa o tempo, a estação, portanto é a primeira estação do ano. Então o ano começava aí e logo passado 2 semanas, 14 dias de ter começado o ano, celebrava-se então a festa da Páscoa, e foi exatamente nesse dia, 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó, que diz aqui que comeram do trigo da terra, versículo 11 de Josué 5, comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, ou seja, já no dia 15, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia, e cessou o maná no dia seguinte, ou seja, no dia 16. Depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, ou seja, ainda era a colheita que eles devem ter, portanto, recebido através dos cananeus, não é? Que tinham, portanto, plantado no ano anterior, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, portanto, acabou. E acabou porquê? Porque agora eles já estavam na terra prometida, Exato. Não é?
Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Ora bem, esta celebração da Páscoa, reparem, foi feita. É verdade que nós no passado, em lições anteriores, já falámos da conquista de Jericó. Nós agora, o autor, digamos, não está aqui a fazer um estudo no sentido cronológico dos acontecimentos, está a fazer um estudo sistemático, e agora ele sistematizou na lição desta semana, que estamos a estudar, na lição 7, ele sistematizou momentos que houve, portanto, desde que eles entraram na terra de Canaã, em que eles puseram de parte aquilo que humanamente parecia ser o mais prioritário para terem comunhão com Deus. E esta celebração da Páscoa aconteceu precisamente antes da conquista de Jericó, porque vem aqui relatado no capítulo 5 e a conquista de Jericó, portanto, vem relatado no capítulo a seguir, que é o capítulo 6, ok? Exato. Portanto, não poderiam ter-se preparado melhor para a conquista de Jericó do que celebrando a Páscoa, não achas? Exatamente. E é interessante que esta primeira Páscoa, quando é celebrada lá no Egito, não é? Que também é a preparação para a libertação, não é? Para ficarem libertos da escravatura, finalmente, e serem um povo livre e comandado e dirigido pelo Senhor. Também antes da conquista de Jericó, o Senhor vai subjugar o coração de toda esta nação, para que mais uma vez também eles deixem, como que permitam-se limpar pelo Senhor, para que Ele nos possa dar novas vitórias e uma nova vida, uma novidade de vida, não é? Porque no fundo é isso. E sabes, esta semana, como vimos este detalhe que tu agora fizeste referência, de que aqui é a parte em que na Bíblia vem referido em que o maná termina, portanto deixa de descer do céu, porque agora eles chegam a uma terra que já tem o fruto, já tem os legumes, mana, leite e mel e figos e tudo isso, ou seja, deveria ser tudo maravilhoso. E eu imagino o gosto que agora o povo de Deus tem ao provar, ao degustar tantos outros alimentos que eles não tinham ao longo de... Quer dizer, estes queridos são a nova geração, não é? Mas mesmo assim ainda perduraram durante algum tempo. Ainda viveram algum tempo no deserto. Ainda no deserto. E agora terem esta experiência de degustarem novo alimento, novos sabores, uma bênção maravilhosa da criação de Deus. Deus continua a dizer-lhes, olha, eu estou convosco. E lá está, vamos outra vez a Mateus, quando diz, se buscares primeiro o reino de Deus, tudo o resto vos será acrescentado. Lá está o alimento, o tomar conta de vós, não é? As vossas necessidades. E realmente é uma bênção muito grande percebermos o cuidado de Deus nas coisas tão naturais e tão necessárias ao ser humano como é a questão do alimento. Então o Senhor diz, olha, durante este tempo eu provi para vós de determinada forma, mas a partir de hoje já não haverá necessidade desta bênção, porque temos as outras bênçãos. Ou seja, Deus não deixa de abençoar o seu povo ao longo desta caminhada, até agora à terra prometida, que é a Canaã celestial, mas pode mudar as bênçãos consoante as nossas necessidades e consoante as nossas realidades, e isto é sem dúvida algo de Milo, profundo. tu tocaste aí num ponto muito interessante, que é o facto de eles terem degustado, portanto, dos alimentos da terra prometida. Reparem, para todos aqueles que nasceram no deserto, era a primeira vez que eles estavam a comer algo diferente do maná. Exatamente. Porque no deserto eles só se alimentavam do maná, não é? E portanto agora vão provar pela primeira vez o sabor dos frutos, dos cereais, tudo aquilo que havia, portanto, de bom naquela terra. Claro que quando eu referi aquela expressão que os irmãos conhecem muito bem, que aliás, que aparece muitas vezes, portanto, aqui no Antigo Testamento, particularmente nestes primeiros livros da Bíblia, que é a expressão leite e mel, não é? Manava leite e mel. Claro que não era só leite e mel que havia na terra, como é óbvio, mas é uma expressão simbólica que designa que era uma terra farta, portanto, onde havia toda a espécie de alimento e de bom alimento, não é? E realmente quando nós estamos numa terra que é farta, não é? Aquilo dá satisfação, quer dizer, nós até parece que nos sentimos com mais ânimo porque vemos que há fartura de bom alimento para nos podermos alimentar e repormos as nossas energias. Já mas, agora, marido, sim. Dizer, é verdade, nós estamos a dizer, é a primeira vez, não é, que o povo vai degustar, no entanto, naquela ida dos espias, não é, que tinham ido à terra e que até tinham trazido um grande cacho de uvas, se calhar não chegou, foi para toda a gente, e se calhar, mesmo apesar de ser muito grande.
mesmo que o caixa era grande, mas as pessoas eram muitas, não é? Claro. Então muitos deles seguramente não degustaram aquilo que era o alimento do leite e do mel e dos sabores que tinham todos estes alimentos, e agora sim têm esta experiência que é algo realmente maravilhoso. E já agora, marido, sublinhar este aspecto que a lição também faz referência. Nós hoje em dia, claro, não temos esta questão de celebração. O que é para nós a celebração da Páscoa? Portanto, é a questão da Santa Ceia, não é? A comunhão. Eu gosto de chamar a Santa Ceia, Milu, a Páscoa cristã. Isso. Porque foi o ritual ou a cerimónia que o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, instituiu em lugar da Páscoa hebraica. Exatamente. Okay? E como é que nós podemos dizer isso? Porque no Evangelho de Lucas, e já agora, Milu, não está aqui na lição, mas creio que seria bom referir. Em Lucas, no capítulo 22, nós temos esta indicação muito, muito clara. Lucas 22, e no versículo 7 diz assim: chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Ok? Pães asmos, Páscoa, estão a ver os mesmos termos que existem lá no livro de Êxodo. Versículo 8, Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Ok? E depois no versículo 11, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 13, e indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Versículo 15, versículo 14, chegada a hora pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Versículo 15, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E que Páscoa foi esta? Versículo 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, que Páscoa foi esta que Jesus partilhou com os seus discípulos? O pão e o vinho, ok? Símbolo do seu corpo e do seu sangue, respectivamente. Então, podemos dizer com toda a credibilidade, portanto, que a Páscoa cristã é a cerimónia da Santa Ceia. Portanto, quando nós cristãos hoje queremos celebrar a Páscoa, não a vamos celebrar como o mundo, digamos, como a cristandade a celebra. Isso não é Páscoa nenhuma. A verdadeira Páscoa bíblica, verdadeiramente cristã, porque foi Cristo que a instituiu, é aquilo que nós hoje chamamos a Ceia do Senhor ou a Santa Ceia. E sabes, deixou-me a pensar também no assunto de que, assim como o povo foi convidado a celebrar a Páscoa antes da conquista de Jericó, hoje nós também somos convidados a celebrar a Páscoa. Isso e mesmo. Nós que pertencemos, portanto, a uma congregação, o podermos participar do lava-pés da Santa Ceia, para que Deus possa, depois daí, dar-nos as vitórias que nós precisamos. E muitos queridos refutam e rejeitam participar na Santa Ceia no lava-pés, porque não se sentem preparados, porque têm algum problema. E é verdade, mas por isso é que nós precisamos do lava-pés e da Santa Ceia. Exatamente porque temos problemas e porque continuam estas fragilidades nas suas vidas, porque não são resolvidas no local e no momento que Deus prescreveu e disse que seriam os lugares ideais para nos reconciliarmos com Ele e uns com os outros. Então o inimigo terá sempre uma porta de entrada e a fraqueza virá e a derrota virá. Então, queridos, assim como o Senhor está a dizer, como dissemos, a questão da circuncisão agora do coração, e a circuncisão do coração virá a termos uma postura e uma prática de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus referente à Santa Ceia, o lava-pés, diz: fazei tudo isto em memória de mim até que Ele venha. Portanto, se o Senhor instituiu esta Páscoa, agora para a cristandade do momento presente, aquela à qual nós pertencemos, então quantas bênçãos nós perdemos, queridos irmãos, quando nós não comparecemos ao lava-pés e à Santa Ceia. E realmente o inimigo aí ganha vantagem e depois vai trazer-nos aquilo que nós não queremos, que é exatamente as derrotas diante da nossa vida. E já agora creio que vem mesmo a calhar, introduzir já aqui uma citação que vem na lição de sexta-feira desta semana, que é a segunda, que diz assim: mas o serviço da comunhão, e a comunhão é a Santa Ceia em si, ou seja, o tomar o pão e o tomar o vinho. Já agora, faço aqui um parênteses, já tinha explicado isto, mas nunca é demais, quer o pão, quer o vinho que, portanto, são usados no serviço da Ceia do Senhor, são ambos, quer o pão, quer o vinho, sem fermento.
ok? Portanto, porquê? Porque o fermento na Bíblia é símbolo do pecado. E não representaríamos convenientemente o corpo e o sangue de Cristo se o fizéssemos, portanto, com símbolos que tivessem o símbolo do pecado neles, ok? Então, por exemplo, a Bíblia não diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é um sangue puro, ok? Porque não é uma coisa contaminada que vai purificar. Uma coisa contaminada contamina outra, não é? Só uma coisa pura é que pode purificar. Então, reparem, como é que o símbolo que simboliza o sangue de Cristo, que é puro, pode ser em si próprio contaminado com o símbolo do pecado, que é o fermento. Então, aqui está a prova de que o pão que Jesus usou nesta ceia com os discípulos, a que fiz referência aqui em Lucas 22, quer o pão, quer o vinho, eram sem fermento. Porque na primeira Páscoa lá, que foi instituída ainda no Egito, reparem, eu vou já agora muito rapidamente aqui a Êxodo 12, diz lá que nenhum fermento se poderia sequer achar nas suas casas. Exato. Por exemplo, Êxodo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães asmos, e já agora a expressão pães asmos significa pães sem fermento. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, o primeiro dia porque era uma celebração que durava 7 dias. No primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Uau! Isto não era uma coisa de só menos importância, isto era algo sério. E mais à frente, no versículo 19, diz assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Como é que Deus dava tanta importância a um símbolo, ok? E depois, mais à frente, no capítulo 13 e no versículo 7, lemos o seguinte: 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Queridos, deixem-me só fazer uma pergunta para a vossa reflexão. Se Deus era assim tão estrito e tão rigoroso ao ter estabelecido a Páscoa, e esta foi a primeira celebração da Páscoa, recordo, ainda no Egito, se ele foi tão estrito e tão rigoroso em exigir que eles não tivessem nenhum fermento sequer em suas casas, quanto mais naquilo que comessem, acham que Jesus iria permitir, ao celebrar a Páscoa com os seus discípulos, dar a comer aos seus discípulos um pão que tivesse fermento? Isto é inconcebível, queridos. Absolutamente inconcebível. Ou uma bebida fermentada. Ou uma bebida fermentada, não é? Como, por exemplo, enfim, é a prática da Igreja Católica Romana, não é? De os sacerdotes, quando celebram lá o que eles chamam a Eucaristia, bebem vinho normal, vinho com álcool. Portanto, esse vinho alcoolizado, que tem o fermento, a representar o sangue de Cristo, é uma blasfémia contra Cristo. Eu já disse isto e volto a dizer, porque isto é, reparem, não há aqui a mínima indicação de que, usando estes símbolos levianamente, seja sancionado por Deus. Não é. E Deus não sancionava o facto de os israelitas terem, portanto, fermento nas suas casas. Aquele que tivesse fermento era posto fora do povo, eliminado. Uau, isto é sério. Isto é muito sério. Então acham que Jesus, então, ele próprio agora ia dar coisas fermentadas aos seus discípulos? Nem pensar isto, que nem vos passe isto pela cabeça, ok? Portanto, daí que o pão e o vinho usados na ceia têm que ser rigorosamente elementos sem qualquer fermento. Isto, senão não representam convenientemente o corpo e o sangue de Cristo. Okay? E com certeza que esta celebração que nós fazemos aqui, não é? Na Páscoa, na ceia do Senhor, está, portanto, a colocar o nosso olhar naquela grande ceia, que é a ceia do Sem Cordeiro, dúvida. não é? Quando da volta de Jesus, em que os redimidos aí estarão com o Senhor Jesus nessa grande celebração, não é? De bênção e de alegria. E reparem, queridos, a questão é esta: nós estamos a perder bênçãos neste momento da vida do lado de cá, quando nós não participamos na ceia do Senhor, no lava-pés e tudo, e corremos o risco de perder a maior de todas elas, que é esta celebração com o Senhor Jesus, com o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo nessa altura, não é? E portanto já aqui Deus nos dá um vislumbre
de podermos vivenciar uns com os outros aquilo que um dia vai ser, claro, na perfeição, a nossa vivência uns com os outros e particularmente com o Senhor Jesus, não é? No nosso meio, o nosso Criador. Mas para nós podermos participar dessa suprema ceia, que é a chamada ceia das bodas do Cordeiro, Exato. Nós temos de nos preparar aqui. Claro. Não há volta a dar. E já agora na citação que eu há pouco comecei a ler e depois não terminei, aqui na lição de sexta diz: mas o serviço da comunhão, que é, portanto, o serviço que segue ao lava-pés, não deve ser um período de tristeza, não foi este o seu objetivo. E agora aqui ela faz referência aos discípulos do Senhor. Quando os discípulos do Senhor se reúnem à volta da sua mesa, olhem aqui, não devem lembrar nem lamentar as suas deficiências. Não devem insistir na sua experiência religiosa passada, quer ela tenha sido de molde a elevar ou a deprimir. Não devem recordar as questões existentes entre si e os seus irmãos. O serviço de lava-pés abrangeu tudo isso. Exato. Lá no serviço de lava-pés é que é a cerimónia da humilhação, lá é que é para resolver essas coisas. E quando essas coisas estão convenientemente resolvidas, então a pessoa vai alegre, vai aliviada do fardo, se eventualmente foi até à cerimónia de lava-pés ainda com um fardo no seu coração porque está mal com um irmão, com uma irmã, resolveu isso e depois de ter resolvido isso, agora vai com o coração liberto, leve, para a comunhão, para a cerimónia da comunhão. O serviço de lava-pés abrangeu tudo isto, o exame próprio, a confissão do pecado, a reconciliação dos desentendimentos, tudo isto já foi feito. Agora vem para se encontrarem com Cristo, não devem permanecer à sombra da cruz, mas à sua luz salvadora. Abram a alma aos brilhantes raios do sol da justiça. Amigos, há pessoas, e há bocadinho tu falaste nisso, Milu, eu queria ainda reforçar esse ponto. Há pessoas que acham que não estão em condições de poder celebrar a ceia do Senhor. Amigos, sabem qual é, e vou dizer isto com toda a seriedade e honestidade, sabem qual é a única coisa que nos impede de nós participarmos da ceia do Senhor? É quando nós não sentimos a nossa indignidade. Se nós verdadeiramente sentimos a nossa indignidade, sentimos que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador, então nós vamos participar da ceia do Senhor. Porquê? Porque nós precisamos dela. Não é a igreja que precisa de nós, não é a cerimónia em si que precisa de nós. Nós é que precisamos da celebração. Porquê? Porque a celebração é uma forma do Senhor nos abençoar. É uma forma do Senhor abençoar, não por termos qualquer mérito que não temos, mas uma forma de manifestar uma vez mais a sua graça salvadora para connosco. Então nós vamos celebrar a ceia não porque tenhamos qualquer mérito, mas precisamente porque não os temos. E é por não os ter que nós devemos ir. Está claro este ponto? Espero que sim. E é uma graça de Deus, porque Ele nos recebe de braços abertos. Amém. E é exatamente isso que o inimigo não quer que nós vivamos. Isso. É essa libertação em Cristo. E perdurar o nosso problema, os nossos ressentimentos, os nossos sentimentos não santificados, para nós continuarmos a ser prisioneiros, estão a ver? Pois. Portanto, escravos. É isso não mesmo. É? A continuarmos na escravatura do pecado. E o Senhor quer nos libertar de tudo isto. Na lição de terça-feira nós vamos tocar um assunto também muito interessante, que é a questão dos altares, quando o Josué, portanto, vai construir esse altar, não é? Nós podemos ler em Josué 8, versículo 30 e 31, isso, que diz assim: então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejaria instrumento de ferro, e sobre ele ofereceram holocaustos, ou ofereceriam ao Senhor a apresentarem ofertas pacíficas. Já agora, nós poderemos ir a Deuteronômio, marido, no capítulo 11, para percebermos exatamente isto que aqui está a ser dito agora aqui em Josué. Em Deuteronômio, no capítulo 11, vem estes versículos 26 a 30, quando diz assim, e isto é muito interessante e muito importante. Portanto, Deuteronômio 11, a partir do versículo 26, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais possuir, repara, aqui era o Senhor já a preparar, portanto, o seu povo, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal.
Porventura não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam em Arabá, defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Pois ides passar o Jordão para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Possuí-la-eis e nela habitareis. O que é que eu acho aqui interessante, marido? Portanto, estes dois montes, tanto o monte de Gerizim como o monte Ebal, eles já eram nas terras de Canaã, não é? Certo. Portanto, já era ali na terra de Canaã. E o Senhor vai pedir ao seu povo que num monte, que é o monte Gerizim, seja proclamada, portanto, as bênçãos. Portanto, simbolizava, sempre que eles olhavam para aquele monte, aquela montanha, recordavam-se das bênçãos de Deus. Mas o Senhor também fez questão de colocar ali um outro monte, que era o monte Ebal, para que quando eles olhassem para aquele monte, também se lembrassem de que a desobediência não fica impune, de que o insurgirem-se contra Deus e não seguirem as suas orientações haveriam consequências, portanto haveria a consequência da sua desobediência. E eu acho isto tão extraordinário, porque repara, marido, Deus continua a ser aquele Deus pedagógico, não é? E percebe perfeitamente que nós muitas das vezes precisamos de lembretes, não é? De memoriais, e os altares eram também esses memoriais de ação de graças, não é? Pelos livramentos, pela libertação, pela bênção que Deus tinha trazido ao seu povo, mas ao mesmo tempo o Senhor, para além do tabernáculo, que daqui a pouquinho também vamos falar, o Senhor só naqueles montes que estavam ali diante deles, sempre que eles olhavam para um e para outro, vinha à sua lembrança, assim como o arco-íris, não era que estava no céu, vinha à sua lembrança os ensinamentos de Deus, e isto é algo de maravilhoso. Agora, também dizer uma coisa, marido, que eu pensei quando estava aqui a refletir sobre esta lição. Nós hoje em dia, na nossa igreja, há muitos queridos que querem que façamos referência ao Monte Gerizim. E eu não digo o contrário, louvado seja Deus, porque as bênçãos de Deus estão ali. Mas não querem que falemos do Monte Ebal. Porque são as maldições, porque são as consequências dos nossos pecados. Porque realmente Deus é justo, não é só o amor, é a justiça do Senhor. Então, queridos, é verdade que o Senhor nos leva a contemplar com certeza, e oxalá os nossos olhos preenchessem das bênçãos de Deus ao ponto de não termos que pecar contra o Senhor, mas também é bom o Senhor nos lembrar que há um tempo para tudo, que de Deus não se escarnece e que o Senhor é o justo juiz e que em determinada altura, inclusive na nossa vida e no momento presente já, hoje, nós poderemos estar a receber as consequências também das nossas desobediências, não é? Sem dúvida. Mas é interessante que, embora o monte de Gerizim fosse o monte das bênçãos e o monte Ebal o monte das maldições, onde é que foi construído o altar? Isso. Leste há bocadinho em Josué 8:30. Foi do Ebal, Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. Exato. E depois, mais à frente, no versículo 32 diz: também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Então a tal cópia que vamos ver agora aqui na lição de quarta, escrita a lei de Deus escrita em pedras, também lá foi no Monte Ebal. Isso. Ok? É interessante e já agora, marido, desculpa, só para fazer Força. Agora a continuação desse teu pensamento. E porquê é que realmente o altar e o sacrifício é feito exatamente no lugar onde há as consequências dos pecados? Porque é aí que nós precisamos da graça de Deus. Pois, claro. Portanto, é nos pecados que infelizmente nós vamos tendo na nossa vida que mais do que nunca precisamos de recordar que Jesus morreu por nós. Isso. Porque senão o inimigo esmaga-nos na nossa vergonha e na nossa culpa. Isso. E realmente não há solução humana quando estamos no Monte Ebal. No Monte Ebal é apenas e só o que é o pecado? É a transgressão da lei. E o que é que faz a transgressão da lei? Traz a morte, e a morte eterna. Então, qual é a solução? É Cristo Jesus. Daí o sacrifício, daí o altar ser feito exatamente no lugar onde a graça de Deus tem que se manifestar. E nós precisamos dela. E sem ela estamos completamente perdidos. Sem dúvida. Já agora, não foi há muito tempo que eu ouvi um pregador adventista norte-americano dizer uma coisa que eu nunca tinha pensado. Aliás, eu sabia, mas nunca tinha relacionado. E aquilo foi fantástico. Ele estava a recordar o sistema sacrificial e estava a dizer que quando o pecador queria, já aqui explicámos em detalhe esse procedimento, não é? Quando o pecador queria
que o seu pecado, os seus pecados fossem perdoados, ele dirigia-se até ao santuário no deserto, depois posteriormente ao templo em Jerusalém, com um animal, normalmente era um cordeiro, para que esse animal pudesse ser sacrificado em seu lugar. E para que fosse o animal sacrificado a pagar pelo pecado e não o pecador, tinha que haver em primeiro lugar uma transferência do pecado, através da confissão do pecador para o animal, e simbolicamente era feito quando o pecador colocava as suas mãos sobre a cabeça do animal e fazia a confissão. Se a confissão não tivesse sido feita, aquele sacrifício teria sido sem valor, porque nesse caso era um animal inocente que estava a ser sacrificado. Não, tinha que ser um animal culpado. E culpado como? Porque tinha agora recebido a culpa do pecador sobre ele. E este pregador lembrou o seguinte: quando o pecador chegava lá junto do sacerdote oficiante, que estava no seu turno, para efetuar o sacrifício, o sacerdote não investigava o pecador para ver se ele vinha em boas condições ou não. Investigava o cordeiro, para ver se era cordeiro sem defeito, para ver se era cordeiro, segundo as características, tinha que ser cordeiro de 1 ano, sem defeito algum. O animal era rigorosamente examinado pelo sacerdote, não o pecador. Então nós não somos avaliados. Quem é avaliado é o nosso substituto. Uau! E ao ser analisado o nosso substituto e ele estando isento de pecado, então é aceito o sacrifício. Exatamente. Porque por nós não tínhamos nada que nos recomendasse, pelo então, contrário. Como é que nós podemos ser ilibados no julgamento? É por não termos defeito algum? Não, e se fosse por isso, estamos todos chumbados, todos. Claro. Porquê que nós somos ilibados no juízo investigativo? Nós somos ilibados pela perfeita, completa e total justiça de Cristo. Exato. E quando nós, pela fé, claro que isto é um processo pela fé, nos deixamos revestir completamente pela justiça de Cristo, aí, só aí, nós estamos completamente isentos. E aí, portanto, nós somos avaliados pelo grande juiz, não na nossa justiça, mas pela justiça do nosso substituto. E como o nosso substituto é perfeito, então nós somos perfeitos nele. Uau! Que lição extraordinária. Que lição extraordinária. E já agora, marido, até para sublinhar isso que estás a dizer, na citação que vem na sexta-feira, a primeira, logo a meio, portanto, não vamos ler toda porque não temos tempo, mas a meio diz assim: o facto de ser construído o altar no Monte Ebal, monte este sobre o qual fora posta a maldição, era significativo, denotando que, por causa da sua transgressão à lei de Deus, Israel incorrera com justiça na sua ira, e que esta cairia rapidamente sobre eles, se não fosse a obra expiatória de Cristo, representado pelo altar de sacrifício. Portanto, lá está. Portanto, a graça de Deus manifesta porque onde abunda o pecado, superabunda a graça do Senhor, não é? Agora, quarta-feira e quinta-feira, particularmente na quarta-feira, só ver esta questão que realmente Deus era sempre misericordioso e nunca iria abandonar o seu povo, não é? Nem os iria destruir, e por isso apelava exatamente a esta aliança, a esta obediência. E aqui vem exatamente o Josué a escrever em pedras aquilo que era, portanto, esse pacto, não é? Essa bênção de Deus para com o seu povo, e nós questionamos porque é que era a questão das pedras, não é? E aliás até diz que era grandes pedras, portanto que era um grande altar, umas grandes pedras, porque tudo era realmente, como diz, representava simbolicamente, portanto, as formas possíveis de se relacionar com a aliança. Jesus tomou sobre si todas as maldições da aliança, para que todos os que nele crescem pudessem gozar as suas bênçãos. E no fundo, o que é que tem sido escrito, marido, ao longo de todas estas eras até o momento presente, e escrito com letras grandes da parte de Deus, é que há salvação em Cristo Jesus. Amém. Há solução para o pecado, há solução para uma morte eterna que está em nós desde o momento em que nascemos, porque a gente já nasce todos condenados. Porque o Senhor veio salvar, não veio condenar, porque condenados já estamos todos, não é? Desde o nosso nascimento que impera sobre nós esta tendência ao pecado e à morte eterna. Mas o Senhor veio retirar de nós este castigo, não é? Portanto, esta maldição, esta consequência do pecado, levou sobre ele exatamente todo esse peso, daí a morte
do Senhor Jesus, por todos os pecados de todas as pessoas, de todas as eras e de todos os momentos, para que nós pudéssemos viver e ter acesso à vida que é dele, a vida eterna, essa justiça, não é? Como tu há pouquinho referiste muito bem, nos apropriarmos e deixarmos-nos vestir com esse manto de justiça que é do Senhor Jesus, e isto é algo maravilhoso. Sem dúvida. Agora, na quinta-feira, marido, ansiando pela sua presença, é nada mais, nada menos do que a questão do santuário, não é? O tabernáculo, não é? Portanto, é interessante que aqui algumas das tribos ainda não haviam recebido a sua herança. 7 tribos. Territorial, não é? Portanto, ainda não tinham recebido. Sabes que às vezes eu fico assim a pensar, porque é que alguns já tinham recebido e outros ainda não tinham recebido? Eu não sei, o Senhor às vezes permite coisas diferentes na nossa vida, que às vezes a gente diz assim, porque é que o outro tem e eu não tenho? Porque é que o outro recebeu e eu ainda não recebi? Se calhar há coisas que o outro já resolveu na vida e para ele aquela bênção vai ser uma bênção, porque vai aceitar humildemente, quando nós se calhar ainda não estamos preparados e se recebêssemos aquela bênção ainda se calhar nos orgulharíamos e ainda não seria na humildade de a receber. Não sabemos porque é que o Senhor deu este tempo de distribuir os territórios de forma diferente, não é? Pelas tribos, mas aqui, claro, continua sempre esta mensagem, marido, é que Deus se quer fazer presente no meio do seu povo. Então, a presença de Deus no meio de Israel é que tornou possível a conquista da terra prometida, e seria sempre a presença do povo no meio de Israel que tornaria as vitórias reais no seio deste povo. E não é diferente hoje, marido, pois não? Não. E há aqui um pormenor muito interessante. Repara, onde é que este tabernáculo foi levantado? Numa localidade chamada Silo. E Silo ficava no território da tribo de Efraim, que era filho de José, portanto, não há a tribo de José, há a tribo de Efraim e Manassés, que são filhos de José, ok? E então, Silo ficava no território da tribo de Efraim, filho de José, mesmo no centro do país de Israel. Sim. Então o que é que isto indicava? Que Deus ficava no centro, portanto, do território onde estava a habitar o seu povo. Então lá no deserto não tinha acontecido exatamente a mesma coisa. Onde é que Deus habitava? No santuário. Onde é que ficava o santuário? No acampamento. No meio mesmo, lá no centro mesmo. E todas as tribos ficavam acampadas à volta. 3 tribos a norte, 3 tribos a leste, 3 tribos a sul, 3 tribos a oeste. Num total de 3 vezes 4, 12, não é? 12 tribos. Então, o santuário onde se manifestava a presença de Deus estava no centro, e agora aqui em Silo é, digamos, é o ponto central de todo o território que iria ser habitado pelos israelitas. Portanto, o que é que, portanto, este título aqui não podia ser melhor, ansiando pela sua presença. Eles queriam verdadeiramente estabelecer o tabernáculo para que ali o Senhor pudesse habitar no seio do seu povo, e eles tivessem a certeza de que, estando o Senhor com eles, nada teriam a temer, não é? O apóstolo Paulo não vai repetir esta ideia em Romanos 8, quando ele diz: Deus é por nós, quem será contra nós? Estão a ver? Então, portanto, eles não estão aqui, primeiro vamos estabelecer-nos todos e depois... Não. A prioridade é para Deus em primeiro lugar. Exato. Ok? E depois para os restantes. Okay? É como diz aqui o autor, o culto a Deus assumiria sempre o assunto, era o assunto central. Isso. E hoje em dia não é diferente, queridos. Se nós queremos ter, e cada vez mais aproximando-nos nós dos últimos dias da história desta terra, sabemos também que será o culto da adoração ao verdadeiro Deus que será a chave da vitória, porque há uma contrafação do culto a um Deus falso, não é? Que é a razão da derrota, não é? Portanto, daqueles que aceitam isso e não aceitam a palavra de Deus. Só mesmo para terminar, reparem, este tabernáculo representa o santuário celestial onde Jesus hoje intercede por nós. E agora, para além de interceder por nós, ele está a fazer a obra do juízo investigativo, aquele juízo mencionado em Daniel 7, 9 a 14, que muitos eruditos dizem que é a parte centralíssima do livro de Daniel. O capítulo central do livro de Daniel é o capítulo 7 de Daniel, e dentro do capítulo 7 a parte central são os versículos 9 a 14, ou seja, é o juízo investigativo. O centro dos centros do livro de Daniel é o juízo investigativo, ok? Tudo o resto, digamos, circula à volta disso, não é? Mesmo aquelas profecias de Daniel 2, Daniel 7, portanto, é para dar ao povo de Deus a indicação de
no fluxo da história, quando é que se iniciaria o juízo em favor dos santos do Altíssimo, ok? Portanto, não podemos perder de vista que o centro dos centros do livro de Daniel é este juízo. E é este juízo que deve ser o centro da nossa teologia, e é, pela graça de Deus. Então, onde é que está o Senhor Jesus atualmente? Está no lugar santíssimo do santuário celestial, fazendo o quê? Uma obra de juízo. Uma obra de juízo em favor, repito, dos santos do Altíssimo. Uma obra em que o Senhor vai confirmar se todos aqueles que professaram o seu nome, efetivamente fizeram dele o seu Salvador ou não. Apropriaram-se efetivamente da sua justiça ou não. Isto é centralíssimo. Nós devemos ansiar pela presença de Deus no nosso meio e ter a certeza que Deus está efetivamente do nosso lado. Amém. Vamos orar então, está bem? Querido Deus e nosso amado Pai, uma vez mais, Senhor, nós te agradecemos pela riqueza que é a tua palavra, Senhor. Obrigada porque não nos deixaste ignorantes em relação aos acontecimentos passados, mesmo que tenha havido desafios, algumas dificuldades, inclusive a desobediência. Mas como diz a tua palavra, todas estas coisas estão escritas para nosso ensinamento, Senhor. E ajuda-nos, Pai, a aprender com o povo do passado, a ter humildade suficiente para aceitarmos, Senhor, que realmente nada podemos, nada de nós depende no sentido de trazer vitória sobre nós, a não ser que dependamos de Ti, Senhor. Amém. Então, Senhor, ajuda-nos também a fazer um trabalho de preparação junto contigo, para que quando vierem os desafios, quando for necessário conquistar alguma coisa na nossa vida, nós também estejamos preparados, porque fizemos de Ti o centro da nossa vida. A adoração a Ti é prioridade na nossa vida, e acreditar pela fé e também por experiência de que tudo o resto nos será acrescentado. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder. Abençoa cada querido irmão e irmã que está connosco a estudar esta lição. Também algum amigo que pela primeira vez tenha vindo, ou algum irmão também, que Tu abençoes todos, Senhor, e que todos nós possamos ter motivação para partilhar a Tua palavra a todos aqueles que estão à nossa volta. Amém, Senhor. Fica connosco, Senhor, continua a dar-nos vitórias pelo Teu nome. Oramos e fazemos esta prece em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez, e na graça de Deus, na próxima semana estaremos juntos. Até lá. Até para a semana, se Deus quiser.